Bom dia, mais uma vez, nesta situação, nós chegamos diante do Senhor e diante das amadas irmãs desse culto de oração que a Igreja Batista Bíblica em Jardimilha mantém há muitas décadas, louvando o Senhor com irmãs que passaram por esse grupo e continuam, muitas delas, hoje servindo ao Senhor. Porém, aqui estamos confinados, porque é uma decisão dos nossos governos a não sair de casa. E nesta manhã eu gostaria de meditar com as amadas irmãs, mais uma vez, orar e pedir a bênção de Deus para todas aquelas que estão nos ouvindo, possam estar também de plantão orando ao Senhor. Vamos orar? Nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nos reunimos através da mídia, pedindo, Pai amado, que possamos alcançar aquelas amadas irmãs que buscam o melhor te servir. Neste momento de oração, nós suplicamos ao Senhor por todas aquelas que estão impossibilitadas de estarem ouvindo a Tua palavra, mas que o Senhor esteja guardando as Tuas servas, os seus lares, suas famílias, seus filhos, esposo, enfim, ó Deus, todos aqueles que são caros. Oramos, ó Deus, por aquela irmã lá de Jardim Novo Santa Mário, pastor Nildo. Pai, que o Senhor visita aquela tua serva que está entubada no hospital com este vírus, que o Senhor tenha misericórdia dela. Se for a tua vontade, que ela possa se recuperar, voltar, ó Deus, para o convívio de sua família e de sua amada igreja. Pedimos, meu Deus, por todos aqueles que, neste momento, querem ter essa comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, na tua palavra que vai ser lida, exposta, que ela seja, Santo Deus, elemento de força, de paz e de conforto para aqueles que precisam, neste momento, da tua misericórdia. Dá-nos, ó Deus, a tua direção, iluminação, para que possamos entender e expor a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus que oramos e pedimos. Amém. Muito bem, mais um salmo para nosso alimento nesta manhã. O Salmo de número 8, nós vamos meditar nesses 9 versículos que nos traz aqui grandes revelações a respeito do nosso Deus, nosso Pai. Vamos ler todo o Salmo, depois iremos comentar sobre o mesmo. Quem tem aí na sua Bíblia, Salmo de número 8. Leia aí conosco, minha irmã, meu irmão. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e do que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer calar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Faze com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo o que puseste pelo
pelas veredas do mar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Amadas irmãs, nós vemos aqui alguns textos que eu gostaria de mencionar e destrinchar esse salmo. Primeiro, os versículos 1 e 2. Os versículos 1 e 2, ele faz questão, principalmente, de repetir o versículo 1 lá no versículo 9. Ele diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Nós temos aqui uma divina canção, ou um hino, cantado pelo salmista Davi. Davi, quando analisava, cantava este hino, este salmo, que os salmos são nada mais do que um hinário de música para o Senhor, de louvor para o Senhor. Ele, naturalmente, voltava ao passado, as grandes batalhas que ele enfrentava diante dos seus inimigos, e ele visualizava as grandes vitórias que ele tinha diante dos seus inimigos. E ele sabia que por si só nada podia fazer. Ele seria abatido, sem dúvida nenhuma, pela força dos seus inimigos. Porém, Davi tinha uma fé e uma dedicação e uma confiança no seu Senhor. Então ele usava esta palavra aqui como um grito de louvor, de glória ao grande Deus. Ele via a manifestação de Deus visível e apalpável na batalha, nas grandes circunstâncias em que ele se encontrava. Então ele dava esse grito de louvor. Ó Senhor, como que levantando as mãos e dizendo muito obrigado, o Senhor é maravilhoso, o Senhor cuidou de mim. Eu creio, sem dúvida nenhuma, minhas queridas, que Davi estava aqui reconhecendo tudo que Deus fez por ele. Em nossas vidas, nesse mundo de tanta luta que vivemos, essa pandemia que nós vivemos, dessa vírus Covid-19, nós vivemos apavorados. Agora mesmo ficamos sabendo que esta irmã lá de Vila Jardim Novo Santo Amaro, da igreja do pastor Nildo, uma irmã forte, nova, alegre, vivendo, brilhante, está entubada no hospital com este vírus. E nós sabemos que ele é violento, ele mata mesmo. Então é momento da gente ficar apreensivo e preocupado. E o que fazer? As autoridades não têm nenhum poder, não estão conseguindo nada para combater este mal. Então temos que pedir a Deus, reconhecer o poder de Deus para que possamos socorrer a Ele e suplicá-lo a misericórdia por estas pessoas, para que não sejamos também atacados pelo mesmo mal. Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Senhor nosso, Deus é o seu Senhor, é por isso que nós não devemos ter outro Senhor a não ser o nosso Deus. Jesus Cristo, quando ele orientava os seus discípulos, seus apóstolos, ele disse para eles que a ninguém chamais por Pai, a não ser o Senhor. Então Deus, ele é o nosso Senhor. Para que ele seja o nosso Senhor, é necessário que sejamos ovelhas do seu pasto, para que sejamos filhos dele através de Jesus Cristo. E isto não é impossível, todos nós temos este privilégio, todo pecador. Só
obedecer os ensinamentos da palavra do Senhor. O salmista aqui, ele faz uma comparação dos seus inimigos em relação ao poder de Deus. E olha que ele coloca aqui no versículo 2, ele diz: da boca das crianças e das que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingativo. Não tem coisa melhor do que quando nós batalhamos por qualquer circunstância da vida e conseguimos vencer, não é, irmão? Aquele problema insolúvel que muitas vezes a gente enfrenta, né? Que a gente pensa, não tem jeito. Aquele problema que tanto nos aflige e nós procuramos força de um lado e do outro e não encontramos. Aí corremos aos braços de quem pode. Nós temos esse conhecimento. Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele é maravilhoso. Eu gostaria de titular essa palavra aqui como descobrindo as maravilhas de Deus. Muitas vezes nós tivemos tempos com a pessoa e não conseguimos visualizar a grandeza dessa pessoa. Muitas vezes você tem algo nas suas mãos e às vezes não sabe o valor que tem aquela propriedade. E só depois que você prova, através de necessidade, é que você vai descobrir a grandeza daquilo que você tem. Muitas pessoas não conseguem usufruir das suas inteligências, da sua pureza ou proeza, e não usa aquilo como um elemento para nas horas das grandes dificuldades. Mas quando descobre, é aquela surpresa. Davi estava acostumado com a grandeza de Deus, porque ele já, por grandes escala, ele tinha provado a maravilha que Deus era na sua vida. Que Deus sempre foi na sua vida. Então aqui, ele não está simplesmente dizendo eu conheço, mas ele estava aqui enaltecendo o nome e o poder de Deus. Eu não sei quanto tempo você já prova a grandeza de Deus na sua vida, na sua luta, na sua batalha. Mas se a irmã ainda não descobriu, procure descobrir. Nas horas difíceis, vá a Ele. Na guerra contra os seus inimigos, esse inimigo pode ser uma doença, esse inimigo pode ser a falta de emprego, esse inimigo pode ser um próprio vizinho seu, ou talvez alguém dentro de casa que está procurando lhe destruir. Querida, confie em Deus, vá a Ele, busque com todo o coração, entregue. Futuramente, se Deus permitir, às terças-feiras, às quintas-feiras futuras, nós estaremos falando sobre outro salmo, que é o Salmo 37. Quando o salmista ali, ele destrincha os primeiros versos daquele salmo, dizendo que nós devemos confiar, entregar e descansar no Senhor. O nosso Deus, por isso que o salmista disse, é maravilhoso. Quão maravilhosos são o teu poder, a tua glória, né? Quão maravilhoso é a tua glória. Então, da boca das crianças, quando nós olhamos, visualizamos uma criança, sempre que as nossas queridas irmãs trazem os seus neném para ser apresentado na igreja, eu às vezes costumo olhar para o rostinho daquelas crianças, às vezes dormindo nos nossos braços, e totalmente indefeso, necessitando de toda a nossa proteção, até de ensiná-lo a falar. Ele vai precisar de nós. Assim é o nosso Deus para conosco.
Ele quer que nós estejamos nos seus braços, porque Ele nos ama. Ele nos segura com seus potentes mãos. Nós temos uma irmã Glória, peço aos irmãos que orem por ela. Ela é uma irmã que ela tem uma intimidade muito grande com esse Deus maravilhoso. E ela sempre diz que Deus nos socorra. Nós estamos nos seus braços. Isto é na dependência do Senhor. Quando o salmista aqui compara a criança como uma das maravilhas de Deus, ele diz exatamente isto, que esta criança, ela tem uma sensibilidade e uma dependência tão grande que através do seu choro, da sua boca, ela não sabe, o neném, a criança, o bebê, ele não sabe cantar, mas ele sabe chorar, ele sabe abrir a sua boca e aquelas palavras, ou seja, quando ele babuza com alguma palavra, ela transmite para nós a dependência de Deus na sua vida. Pois bem, é assim que o salmista usa para mostrar a providência de Deus, a nossa necessidade de ver nele este poder e a vitória através de coisas para nós insignificantes, mas Deus usa para derrotar os nossos inimigos. Então, busque a Deus, não busque a sua força, não vá atrás da sua sabedoria, do seu poder. Busque a Deus. Vá atrás de Deus, se coloque nos braços dele e ele lhe dará a vitória sobre este inimigo que a irmã tem dentro na sua vida, dentro do seu viver. Muito bem, passamos aqui agora para os dois outros versículos, versículo 3 e o versículo 4. O que ele nos diz aqui? Ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Eu gostaria de abrir um parênteses. Terça-feira, nós temos aqui na nossa sacada, nossa casa, uma visão do pôr do sol. E foi um momento tão brilhante, tão bonito, que alguém fotografou e eu pedi para o irmão Wagner se ele pudesse passar esta foto para vocês visualizar. Sei que muitas pessoas viram aquele quadro maravilhoso do pôr do sol. Era uma nuvem, parecia uma tela pintada por o maior artista do mundo, chamado Deus, e aquele sol batendo naquelas nuvens, um vermelhão total, e um dos quadros lindos que nós normalmente visualizamos. Se o irmão Wagner puder colocar esta foto, eu agradecia, para mostrar o céu de Deus. Porque o salmista diz aqui: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, é coisa inexplicável. O homem mortal, quem pode fazer algo assim? Você que teve o privilégio de visualizar aquele quadro antes de ontem, você vai ficar admirado com a grandeza desse Deus. Pois bem, este céu e esta visualização que Deus permite nós vemos da sua glória, nada mais é do que obra de Deus. E quantas maravilhas! Minhas queridas, nisso aqui eu posso me transportar lá para o livro de Apocalipse, quando ali no capítulo 19,
o Senhor Deus começa a mostrar para nós a nova Jerusalém que eu e você vamos viver para toda a eternidade. Isto é, aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador. Não é todos religiosos. Por isso que todo ser humano, ele é religioso. Ele professa uma religião, uma fé, sei lá em quê, porque isso está na sensibilidade espiritual do ser humano. Deus nos criou como pessoas que têm uma fé, que professam uma fé para glorificar a Deus. Infelizmente, o inimigo, ele é tão traiçoeiro, Satanás, ele coloca tantas religiões, tantos modos de servir a Deus, que é totalmente oposto ao que a palavra de Deus nos mostra. É por isso que Jesus Cristo, lá em João capítulo 5, versículo 39, ele disse: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja bem, aqui nós estamos vendo a palavra de Deus testificando de Deus. Davi aqui não está exaltando a sua religião, não está exaltando o seu líder espiritual, mas ele está exaltando aqui o Deus Criador dos céus e da terra. O Deus que deu esta bênção para nós visualizar, os céus, as estrelas. E ele aqui faz uma interrogação no versículo 4. Quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Ele aqui faz um apelo quase nessa pergunta. Porque ele diz, o homem não lembra-se das coisas de Deus. Ele lembra do seu líder religioso, ele lembra-se de uma mensagem, ele lembra-se das coisas, das bênçãos que ele recebe, mas ele nunca tem tempo para servir ao Senhor. Eu costumo perguntar para as pessoas que dizem que têm uma vida com Deus. Eu digo para eles, o Senhor Jesus Cristo nos ensinou várias responsabilidades que eu, como servo de Deus, eu devo ter. Um deles, primeiro, confessar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Isso ninguém confessa escondido, ninguém confessa isoladamente. A confissão é uma coisa que eu faço diante de alguém e para alguém. Então, quando eu confesso Jesus, quando eu confesso com a minha boca, dizendo para ele, eu creio e confesso. Paulo diz, se nós confessarmos, se nós cremos no nosso coração e confessarmos, ele nos salvará. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa é o batismo. Paulo ensina subejamente esta doutrina do batismo, que o batismo é o símbolo de um sepultamento, que eu morri para o mundo e ressuscitei para Cristo. Isto é o batismo de Cristo nas águas. Então, ele nos ensina. Terceira coisa, ele diz que se nós, lá em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo ensina ali claramente que fazer isso todas as vezes que comemos daquele pão e daquele vinho, nós estamos confessando Jesus Cristo como nosso Salvador. E eu pergunto para as pessoas, quantas vezes você se senta diante da mesa do Senhor? E sentar na mesa do Senhor é necessário que você tenha essas características antes da ceia. Você tem que ter confessado Jesus para a salvação, você tem que ser batizado, sinal da fé que professa, você tem que fazer parte da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo aqui na terra, para anunciar o seu evangelho, e aí você confessa ele na ceia do Senhor. Porque Paulo diz, aqueles que comem e bebem deste pão indignamente, comem e bebem para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Portanto, minha querida, é necessário que neste momento de isolamento que nós vivemos no nosso país, no mundo inteiro,
É necessário que eu faça uma reciclagem da minha vida e eu possa saber se eu estou dentro desse contexto. Por isso que o salmista diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele? Que este homem não é nada. Quando ele confessa Jesus Cristo, ele passa a ser um filho de Deus para visualizar a maravilha de Deus. Tá bom? Vamos para os versículos 5 e 6. Ele diz aqui no versículo 5: contudo, pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e de honra coroaste. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tu tudo o puseste debaixo dos seus pés. Aqui, sem conhecer, mas pela iluminação do Espírito Santo, Davi fazia uma alusão aqui ao Filho de Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Contudo, pouco menor o fizeste. Jesus Cristo foi o menor profeta na consideração dos homens daquela época que ele esteve aqui. Davi era um profeta respeitado, Moisés era um profeta respeitado, Isaías era um profeta respeitado, todos eles tiveram morte digna, ninguém foi sacrificado, ninguém foi para a cruz. Todos os profetas, Amós, Obadias, Naum, profetas menores que foram reconhecidos e exaltados pelo povo da época. Profeta respeitado. Inclusive, o último deles, o último dos profetas, porque depois dele nenhum profeta mais existiu. Profeta é aquela pessoa que é o símbolo de uma ponte. Uma ponte, ela liga um lado do rio ao outro lado. Um lado do conhecido ao lado desconhecido. Este é o profeta. Recebia a palavra de Deus e transmitia para o povo aquilo que Deus queria que eles ouvissem. E todos os profetas fizeram isso. Inclusive o próprio Senhor Jesus Cristo foi um dos últimos profetas. E João Batista, que apresentou ele, lá em João capítulo 1, versículo 29, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João o Batista, ele estava exatamente apresentando algo dos céus ao mundo, transmitindo mensagem dos céus para o mundo. E ele apresentava Jesus Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado dos nossos corações. E ele fez isso. Então, este profeta chamado Senhor Jesus Cristo, que além de profeta, ele era primeiramente o Filho unigênito de Deus, que veio dos céus para nos trazer a mensagem de salvação para nossas almas. Ele foi tido como o menor dos profetas, o menor homem na face da terra. Ele morreu numa cruz. Você sabe o que é morrer numa cruz, minha irmã? É uma pessoa que não tem direito nem de ser sepultado. Isso aconteceu com Jesus, mas pela providência de Deus, usou José de Arimateia para pedir o corpo de Jesus a Pilatos para levar à sepultura. Então, isso foi feito pela permissão de Deus, pela direção de Deus com o Senhor Jesus Cristo. Mas ele foi o menor de todos na consideração do povo. Além de ter todo o poder de Deus, todo o poder. Ele tinha este poder diante dos homens. Mas ele era desconsiderado a ponto de o próprio povo que foi beneficiado por ele, que comeu do pão que ele multiplicou, que participou da ressurreição que ele com seu poder, bebeu da água transformada do vinho transformado em água, aliás, da água transformada em vinho,
ele bebeu deste vinho, eles beberam deste vinho, tudo pelo poder de Jesus Cristo. Conta-se que na história da humanidade, a única época que não houve guerra na Terra foi na época que Jesus Cristo estava aqui. E tudo isto o mundo foi beneficiado. Na vida material, estou falando, porque na vida espiritual, tudo dependemos dele, Jesus. Nós não vamos para o inferno porque Jesus nos salvou. Nós somos abençoados porque Jesus nos salvou. Nós temos família porque Jesus nos salvou. Nós temos respeito e governo no mundo porque Jesus nos salvou. Tudo isso porque ele nos beneficiou de tal maneira que hoje nós podemos olhar e ver esta maravilha na vida de Jesus. E quando Davi menciona esses versículos 5 e 6 aqui, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele está visualizando, sem conhecer, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? O versículo de 7 a 9, versículo 7 e 8, ele diz: todas as ovelhas, bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pela vereda do mar. E aí ele repete novamente o versículo 1. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Versículo 7 diz que todas as ovelhas e bois, e assim como os animais do campo, tudo está sob o domínio deste Deus maravilhoso. Todo animal, ele tem uma ordem de vida, uma educação, uma lei para ser obedecida. O único animal que não tem, que desrespeita esta lei, sabe quem é? É aquele que se chama ser humano, somos eu e você. Nós desrespeitamos as leis, até mesmo as leis físicas da nossa vida. Desrespeitamos os nossos próximos, desrespeitamos nossas autoridades. Todos, até os répteis, como a formiga, ela tem a sua líder, aquela que traz certas hierarquia dentro da sua ordem, ela é respeitada. Os pássaros, os peixes, todos têm uma lei e uma vida para ser vivida. O homem não. Veja bem, o homossexualismo é uma desordem e um desrespeito ao seu próprio corpo. Deus fez os nossos órgãos com uma determinada responsabilidade de agir neste corpo, nesta máquina perfeita que é o nosso corpo. E o homem passa por cima de tudo isso, desrespeita, se mutila. Eu vejo, meu irmão, essa mania desses jovens agora se fazer tatuagem. A Bíblia diz que não deve fazer tatuagem no corpo humano, porque o corpo é o templo do Espírito Santo. O que as pessoas têm feito com o seu corpo, seu próprio corpo? Eu vejo muitas vezes, fico abismado com aquelas moças que têm um corpo tão bonito, a pele bonita, põe aquela coisa preta na perna, aquela preta nos braços, no corpo todo, a coisa horrorosa. Aquilo é um desrespeito àquilo que Deus criou e disse: cuida, porque me pertence, cuida, respeita, porque me pertence. Né? Mas o homem faz questão de desrespeitar esse Deus maravilhoso. Isto traz um preço muito caro. E aí nós vemos as doenças, nós vemos a mortandade, e aí muitos até culpam Deus. Foi Deus que mandou. Não, não foi Deus não. Deus não mandou o vírus do Covid-19, Deus não mandou o vírus da HIV, Deus não mandou a H1N1, Deus não mandou nada disto. Isto é consequência de uma vida de desrespeito ao Deus maravilhoso. E que Davi aqui enaltece esse Deus.
e que Davi aqui mostra o respeito que ele tem por esse Deus. Oxalá, minhas irmãs, se todos, o ser humano, respeitasse a Deus, como seria maravilhoso, né? Não precisa fazer mais nada, respeite a Deus. Nós íamos amar o próximo, nós não íamos ter assaltante, nós não íamos ter estrupador, nós não íamos precisar gastar tanto com segurança, nós não íamos precisar estar trancando nossas portas. Porém, quero que as irmãs não fiquem decepcionadas, nem desesperadas, que Deus nos promete um lugar assim. Veja lá comigo, lá em Apocalipse, capítulo 22, os primeiros 5 versículos. Esta é aquilo que Davi visualizava na sua mente, no seu coração. Ele via isso nesse Deus maravilhoso. Olha aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo de 1 a 5 diz: mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus, do Cordeiro. Paremos aqui um pouco. A água que você bebe é uma água pura, cristalina? Talvez foi uma água que já passou por dentro de várias fossas. Ela é tratada, purificada pelo poder químico, e você bebe e é problema de estômago, problema de náuseas, problema de dor de cabeça. Mas esta água aqui, que ele promete para nós, é uma água cristalina, pura, sem qualquer contaminação química. Versículo 2: no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Não precisa mais comprar remédio, não é, irmãos? Não precisa mais de farmácia, de hospital, porque aqui nós temos aqui a água que sai do trono do Cordeiro, vem por aquele rio cristalino e é para a saúde das nações. A árvore da vida, que foi proibida lá no Jardim do Éden, ela é nos devolvida aqui pela misericórdia e a bondade desse Deus maravilhoso. E ele diz aqui no versículo 3, escute bem: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. Que coisa maravilhosa. Esse é o Deus maravilhoso que eu estou tentando passar aqui para vocês, e que vocês tenham esse Deus, e que vocês obedeçam este Deus, e que vocês possam visualizar nesse Deus a deslumbrante presença dele. Eu fiz menção aqui de uma tarde que o sol, no pôr do sol, que nós ficamos admirados. Pois bem, irmão, isso é coisinha daquilo que nós iremos ver que esse Deus maravilhoso tem para cada um de nós. E se ele pode fazer isso na própria atmosfera da natureza, imagina o que ele pode fazer quando ele olhar para nós e saber que eu e a irmã um dia sacrificamos nossas vidas pecaminosas neste mundo, acabamos com ela para viver uma vida de glorificação ao nome desse Deus. Que a irmã, nesta hora de medo, de pavor, que os políticos se aproveitando dessa pandemia aí para amedrontar mais o povo, para a gente ficar prisionado dentro de casa, que nós possamos olhar para esse Deus maravilhoso e deslumbrar dele a sua grandeza, a sua maravilha. Amém, minha querida? Se ele pode fazer isto graciosamente, ele também está respondendo a sua oração.
neste momento, curve-se diante de Deus, desse Deus maravilhoso, visualize mentalmente Ele, para que possa sentir a paz do seu coração. Oremos. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos pela Tua palavra, que nos abençoa nesta manhã, a mim transmitir, e peço, meu Deus, que ela tenha trazido também a bênção para aqueles que a ouviram. Peço, meu Deus, pela Tua igreja, neste momento de crise mundial, que ela possa continuar pregando a Tua palavra, levando esta maravilha para todos aqueles que estão aprisionados em seus lares, nesta pandemia, Deus, que os Teus filhos possam confiar no Senhor, esperar nesse Deus maravilhoso. E assim como o Teu servo Davi clamava nesse canto aqui, ó Senhor, Senhor nosso Deus, quão maravilhoso é a Tua obra das Tuas mãos, do Teu dedo. Ó meu Deus, nós somos obra do Senhor e queremos, ó Deus, servir ao Senhor. O Senhor nos criaste na vida espiritual para que pudéssemos servir ao Senhor. E apesar, ó Deus, dessa situação que vivemos no mundo, possamos, ó Deus, nos alegrar com a Tua presença na nossa vida. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.